Bem, olá a todos, meu nome é Jonathan Bryan e este é o meu trabalho final para a matéria de processamento de sinais e o título é Análise de técnicas de steganografia de imagens em sinais de áudio. Bem, primeiro de tudo, o que é steganografia? Né? Steganografia é a arte de se esconder mensagens secretas aos olhos vistos. Né? O que eu quero dizer com isso? No contexto da esteganografia, você esconde uma mensagem de forma que quem não sabe que tem uma mensagem escondida ali não consegue, não sabe que aquela mensagem está ali. Então, só quem sabe que a mensagem está ali vai conseguir decodificar aquela mensagem. E é aí que a esteganografia se diferencia da criptografia. Porque na criptografia, quando você recebe uma mensagem criptografada, você olha, você vê que tem uma mensagem criptografada na sua frente, você entende que aquilo ali é secreto, só que você não consegue descriptografar. Se você recebe uma mensagem de steganografia, você acha que não tem mensagem nenhuma ali. Ou você acha que a mensagem está falando uma outra coisa que você nem imagina, entenderam? Então essa é a diferença de steganografia para criptografia. Primeiramente eu trouxe um exemplo de steganografia aqui, que é esse aqui que as impressoras, algumas têm quando elas imprimem a folha, elas imprimem também minúsculas partículas de tinta amarela que são invisíveis a olho nu. Você precisa olhar com uma luz especial. E quando você olha com essa luz especial, você vê esse código de pontos. E esse código de pontos significa a identificação da impressora. Qual a impressora que imprimiu aquilo, qual modelo, qual a marca, dá até a data que aquele papel foi impresso. E aí a gente vê a diferença da steganografia para criptografia. Criptografia, você poderia receber uma folha com vários pontos e olhando, e aí você não entende o que aqueles pontos querem dizer, você precisa descriptografar a mensagem, mas você sabe que tem uma mensagem criptografada ali. Na steganografia, você nem sabe que tem uma mensagem criptografada ali, né? Você só se alguém te contar que se você olhar aquele papel com uma determinada luz, você vai conseguir ver o código e aí sim você pode depois descriptografar o código que está escondido ali. E nesse ensejo eu decidi fazer uma análise das possibilidades que existem da esteganografia de imagens em sinais de áudio. Bem, existem várias técnicas. As duas mais usadas são a LSB, né, que é Lower Significant Bit, e uma outra que eu vou falar daqui a pouco. A Lower Significant Bit funciona da seguinte forma: você pega o arquivo de áudio, o arquivo de áudio digital e é, pega os bytes, né? Pega os bytes que representam aquele arquivo. E em cada byte, no, é, no bit menos significativo, você coloca um bit do byte da mensagem secreta, que pode ser o byte de um arquivo de áudio, pode ser o byte de um arquivo de imagem, pode ser um byte de um arquivo do Word, né? Você vai meio que embaralhar os bits dos dois arquivos. E aí, neste caso, você conseguiria embaralhar qualquer arquivo, em qualquer arquivo, né? Essa técnica de Lower Significant Byte, ela serve para você colocar qualquer arquivo digital dentro de qualquer outro arquivo digital. Porque você simplesmente transforma os dois arquivos em bytes e aí você embaralha os bytes de um nos bytes do outro. No caso, esse embaralhamento é feito mudando somente o bit menos significativo, ou seja, as mudanças no arquivo principal elas são mínimas, ao ponto de serem imperceptíveis, mas se você transformar aquele arquivo em bits de novo, pegar os bits menos significativos, transformar eles em bytes e transformar aquilo num arquivo de volta, você vai ter ali um outro arquivo digital. A gente vê que nesse caso, você não consegue perceber o que está escondido ali naquele arquivo digital de áudio, simplesmente olhando o áudio, a forma de onda do áudio, ou olhando o espectrograma do áudio, né? Porque você tem ali uma mudança de bits embaralhados que você realmente precisaria de um algoritmo para desembaralhar aqueles bits. E a outra forma de você ter esteganografia de imagens em sinais de áudio, que é a forma que eu vou estar focando aqui hoje, é você partir de uma imagem
e você interpretar aquela imagem como um espectrograma. E aí, a partir do espectrograma, você faz a transformada inversa de Fourier. Existe uma transformada inversa de Fourier que é específica para isso, que é a Short Fourier Transform, que é a transformada de Fourier de sinais curtos. E aí você encara, né, a imagem como um espectrograma, e fazendo a transformada inversa de Fourier, você faz aquele espectrograma voltar do domínio da frequência para o domínio do tempo. E aí você consegue codificar a imagem em forma de um arquivo de áudio. Mas aqui ainda, presta atenção, isso não é esteganografia ainda. Isso é criptografia. Porque a pessoa que ouvir aquele sinal de áudio vai saber que aquele sinal de áudio tem alguma coisa escondida ali. Porque ele não é claro, ele é só um monte de ruído. E você escuta esse ruído, escuta claramente. Então, para que isso não seja só uma criptografia, seja realmente esteganografia, de forma que a maior parte das pessoas vai ouvir aquilo e não vai perceber que tem uma mensagem escondida ali, você tem que mascarar aquele som na música ou no áudio que você está colocando. Ou seja, você não consegue fazer esteganografia de qualquer imagem em qualquer áudio. Né? Aqui a gente vê um exemplo dessa mão que foi colocada aqui num álbum, numa música do Nine Inch Nails. E nesse caso, o ruído que essa mão causa, o ruído que o áudio gerado, tendo como princípio essa mão, como um espectrograma, faz sentido no contexto da música. Porque é um rock pesado, né? Então é uma música com chiados, com ruídos, com mais barulhos. Então você acha que aquilo faz parte da música, né? Então a gente vê que não daria, por exemplo, se você pegar uma obra de Bach, que não tem dissonância nenhuma, né? Você não conseguiria fazer uma esteganografia, porque a pessoa iria ouvir a música e eu vi que tem alguma coisa estranha nessa música, algum ruído de fundo. E aí a minha ideia aqui era tentar fazer uma esteganografia deste modelo, que você consegue ver a mensagem escondida numa mensagem no espectrograma do áudio, mas que você não consegue perceber que tem algo escondido naquele áudio, né? Então seriam as duas coisas. E aí o que eu tentei fazer foi fazer essa técnica de transformar uma imagem num som, mas deixando com que esse som ficasse numa frequência autossuficiente a ponto de o ouvido humano não conseguir escutar, que é ali por volta dos 20 kHz. E aí, falando um pouco dos fundamentos teóricos do trabalho, creio que todos aqui sabem o que é um espectrograma, mas é de fundamental importância aqui para o trabalho, então eu trouxe aqui um exemplo, né? E uma definição. Aqui a gente pode ver o sinal de áudio no tempo, com amplitude, magnitude e fase, e aqui a gente vê esse mesmo sinal de áudio transformado, né? Você pega pequenos pedaços desse áudio e faz a transformada de Fourier e coloca a transformada de Fourier, plota a transformada de Fourier aqui, de forma que no eixo X você tem o tempo, no eixo Y você tem as frequências. E aí com isso você vê o espectro do áudio que você está escutando, e né, o nosso objetivo aqui é que quando você olhar o espectro do áudio, você veja uma imagem escondida, como é o caso aqui. Isso aqui é um espectrograma e a gente vê claramente escrito Wikipedia aqui. Outra coisa é a intermodulação. Intermodulação é um fenômeno que eu creio que eu tive que enfrentar aqui, que ele acontece quando você mistura diferentes sinais puros, ondas senoidais, dentro de um sistema não linear. E aí o que você faz é que você gera harmônicos de várias ordens, e esses harmônicos acabam aparecendo no espectrograma de forma indesejada. Vocês vão ver isso daqui para frente, mais para frente, né? E a outra coisa é a descontinuidade de fase. Descontinuidade de fase ela acontece quando você tem uma mudança brusca no valor de uma onda, né? Aqui nesse caso a gente vê
a onda estava vindo aqui, e aí, aqui nesse ponto, você teve uma mudança brusca, uma parada brusca, né? Então você teve uma mudança brusca nesse sinal puro, nesse tom puro, nesse seno, nessa senoide, né? E aí, isso é... Bem, a transformada de Fourier da senoide seria uma linha reta perfeita. Mas nesse ponto aqui, quando você tem uma mudança muito brusca, é como se você tivesse um impulso unitário, né? E vocês sabem que a transformada de Fourier do impulso unitário, ela aparece com componentes em todas as frequências. Então, essa parada abrupta da senoide no espectrograma vai aparecer como uma linha, né, que passa por todas as frequências e é um som audível, né, de clique. E aí vocês vão ver por que isso é um problema mais pra frente. Bem, a minha metodologia aqui era bem simples. Eu queria usar o Tone.js, que é uma biblioteca para você fazer sons no navegador. E com essa biblioteca eu faria tons puros, senoides, e ficaria só mudando a frequência desses senoides. Mudando a frequência desses senoides em frequências que o ouvido humano não consegue escutar. E aí eu usaria uma coisa... E aí, para fazer alguma coisa útil, né, dessas variações de frequências, eu interpretaria essas variações de frequências como funções matemáticas que desenham letras. E aí, com isso, você conseguiria escrever uma mensagem, né? Existem comunidades na internet de pessoas que gostam de desenhar em calculadoras gráficas. Isso é bem comum. E aí já existe uma série de funções matemáticas já mapeadas que escrevem letras. E com essas letras você consegue escrever textos, né? Então, basicamente, o que eu faria seria implementar essas funções matemáticas usando Tone.js para variar a frequência desses tons puros. E variando a frequência desses tons puros, eu desenharia, entre aspas, as letras no espectrograma numa frequência que você não consegue escutar. E assim eu colocaria uma mensagem escondida no espectrograma do áudio. Bem, esse foi o meu primeiro experimento. Bem simples. Eu só peguei eu só queria desenhar uma linha reta. Primeira coisa, a função mais simples possível. Então eu fiz uma linha reta que vai de 20 kHz para 10 kHz. Claro que ela é audível, né? Mas eu poderia fazer uma linha reta que vai de 30 a 20 e aí ela não seria audível. E aqui a gente vê isso, na minha opinião, é um sucesso. Você tem alguns harmônicos aqui, mas esses harmônicos são imperceptíveis. Então você conseguiria esconder essa linha, você conseguiria esconder o desenho dessa linha em cima de um áudio, de forma imperceptível. E aí, a partir daí, as coisas começaram a degringolar, né? Aqui, o meu objetivo era fazer duas linhas. Uma linha descendo e uma linha subindo. E aí, essas linhas formariam a letra X, né? Seria a letra mais simples de se desenhar, né? Um X. Uma linha de cima para baixo, uma linha de baixo para cima. Só que aqui eu enfrentei o problema da intermodulação, né? Surgiram harmônicos em várias frequências, harmônicos audíveis, ou seja, você não consegue esconder isso num áudio. Eu mostrei isso para o professor Henny e ele disse que talvez poderia ser porque o áudio estava estourando. E aí, com o áudio estourando, você tem essas descontinuidades no áudio e aí o, isso gera harmônicos, né, de alta frequência, e aí por causa, como essa frequência está acima da frequência de Nyquist, ele aparece no espectrograma como um harmônico de baixa frequência. Mas o áudio não estava estourando, o áudio não estava passando do limite, dos limites da gravação, né? Então, eu acho que isso é intermodulação. E eu vi em alguns fóruns pessoas que enfrentando esse problema também, tentando fazer a mesma coisa que eu estava tentando fazer, e muitas pessoas responderam que era isso, intermodulação. Então, o que eu fiz? Eu desisti de desenhar as letras e passei a pensar em codificar em código Morse. Porque código Morse você precisa somente de uma linha, né? E aí uma linha longa seria um bip mais longo e uma linha curta seria um bip curto. E aí com bips longos e curtos você faz letras e com essas letras você escreve mensagens. E aí desde que esses bips sejam numa frequência que um ser humano não escute, você consegue esconder isso em qualquer áudio. O problema é que quando esse tom puro, essa senoide para, você tem aquele clique da onda parando abruptamente. E este clique é audível. Isso é bastante frustrante. Então você consegue fazer um código Morse numa altura que
a pessoa, numa frequência que a pessoa não escuta, que os humanos não escutam, mas os humanos vão escutar esse clique. Então não vai ser mais esteganografia, porque a pessoa vai perceber que tem uma mensagem escondida ali, porque ela vai escutar os cliques. Talvez, se você usar esses cliques como parte do ritmo de uma música, aí sim é esteganografia, porque a pessoa não vai perceber que esses cliques estão ali. Mas você não conseguiria usar essa técnica para esconder qualquer mensagem em qualquer áudio, porque os cliques eles entregam que existe uma mensagem escondida ali. E aí eu pensei assim, então eu não posso parar esse áudio. Eu tenho que ter uma linha constante ininterrupta. E aí o que eu pensei em fazer? Alterar a amplitude do sinal. Porque alterando a amplitude do sinal, eu tenho uma linha constante, ininterrupta na frequência, mas a intensidade com que ela é desenhada na tela muda. E aí, com isso, eu conseguiria fazer o código Morse. Né? Eu seria uma linha ininterrupta, onde eu teria partes com uma intensidade maior, divididas por partes com uma intensidade menor. E se essa intensidade maior fosse mais longa, seria um traço, se fosse mais curta, seria um ponto. E aí vocês veem aqui que não funcionou de novo. Eu de novo tive o problema dos cliques. Assim que eu mudo, vocês veem que, né, a intensidade com que a linha é desenhada, ela muda. Vocês veem que essa primeira linha é bem mais forte, né, do que essa última linha. E aqui o que eu estou fazendo é ir alterando a amplitude da, a amplitude da onda do som. E toda vez que a amplitude muda, você tem o clique, porque você tem uma mudança abrupta no sinal, que é bastante frustrante. E aí, com isso, eu não consegui desenvolver essa nova técnica de esteganografia para esconder imagens, né, em sinais de áudio. Primeiro eu queria esconder as imagens de letras e com isso escrever mensagens. Não consegui. Depois eu tentei transformar essas letras em código Morse e esconder. De novo, não consegui. E aí eu percebi que para você realmente fazer a esteganografia de imagens e sinais de áudio, você precisa compor um sinal de áudio em volta do som gerado pela transformada inversa de Fourier da imagem que você quer. Porque senão, você sempre vai perceber que tem um ruído indesejado ali. Então, isso me fez respeitar mais ainda os artistas que conseguem esconder imagens nos espectrogramas de suas músicas. Porque eles não simplesmente pegaram a imagem e colocaram lá. Se eles tivessem feito isso, teria criado um som dissonante, estranho, que deixaria claro que tem uma mensagem escondida ali. Mas para você fazer isso de forma esteganográfica, ou seja, de forma que ninguém perceba, você tem que compor toda uma música na qual aquele ruído vai fazer sentido no contexto da música. Então eu vi que fazer esteganografia de imagem e sinal de áudio é uma coisa bem mais difícil. Você não pode pegar qualquer imagem e colocar em qualquer áudio, porque sempre ficam resquícios de altas de frequências espúrias, né? Você não consegue fazer desenhos em frequências puras, né? Você sempre vai ter ali interferências em outras frequências. E se você realmente quiser esconder uma imagem num sinal de áudio, você precisa compor um áudio no qual aquele barulho faça sentido. O barulho no qual a imagem se transformou. Esse é o fim da apresentação. Eu queria mostrar aqui para vocês só o script que eu escrevi. Isso aqui é um script em JavaScript. Que esse é o último script, aquele que vai mudando a frequência do som. Né? E aí eu abro aqui o HTML. Só tem um botão que você clica. Ele vai baixar aqui um áudio. E é o áudio que eu programei. Não sei se vocês vão conseguir ouvir. Talvez a gravação esteja pegando, talvez não esteja. Mas você quase não consegue ouvir o sinal, mas você ouve claramente os cliques. Né? Então é basicamente isso. Eu queria agradecer e estar aí aberto a perguntas. Quem quiser me contactar, esse aqui é o meu e-mail. Estou aí disponível para conversar com vocês.